Olá, alunos! Vamos então dar sequência ao nosso estudo de matemática. Hoje nós vamos concluir o estudo de função quadrática. Esse conteúdo é uma revisão do primeiro ano e do nono ano, correto? Depois nós vamos entrar então em matemática financeira e fechamos esse terceiro bimestre. Vamos lá? Pessoal, hoje então nós vamos fechar o assunto de função quadrática. Nós vamos analisar os gráficos e na próxima aula a gente entra em matemática financeira para fechar dezembro, correto? Bom, então veja bem. Gráficos da função quadrática. São três os tipos de gráficos da função quadrática. Nós aqui vamos analisar o discriminante delta. Então, quando delta é positivo ou maior que zero, a curva, que é chamada de parábola, corta o eixo da abscissa x nas coordenadas x, uma linha, que é a primeira raiz, e x, duas linhas, que é a segunda raiz. Então, a parábola corta o eixo x, onde tem as duas raízes. Delta igual a zero. A curva da parábola tangencia. O que é tangenciar? Ela encosta na abscissa x, na coordenada x0. Por que x0? Porque nós vamos ter as duas raízes, nós vamos ter as duas raízes iguais. Então, basta x0, só uma raiz. Ela vai encostar ali. E quando o delta é negativo, a parábola não encosta nem corta o eixo x, porque não tem raiz. Tudo bem? Então, isso aí é uma revisão do que vocês viram lá no primeiro ano, mas o assunto de parábola, ele cai muito, muito mesmo nos concursos e vestibulares. E as parábolas, elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, se você tem uma antena parabólica em casa, aquela curva da parábola é o gráfico que nós vamos ver agora. Se ela não estiver bem sintonizada com o satélite, você não consegue assistir uma boa programação de TV aberta. Ou a cabo, porque também precisa da antena parabólica, correto? No caso, para fins balísticos, quando você lança uma bala, ela faz essa trajetória aqui, ó. Ela sobe e desce. Trajetória de subir e descer é uma parábola. Esse desenho é uma parábola, é uma curva parábola, correto? Bom, então você tem que saber calcular onde você vai lançar esse projétil para atingir o alvo que você deseja. Vamos então na sequência? Pessoal, vamos analisar então agora a concavidade, que é a boca da parábola, e o vértice, que é o momento onde ela muda a sua trajetória. Bom, se a função tiver o ar positivo, o ar é o número que está na frente do x ao quadrado. Se ele for positivo, ou seja, maior que zero, a concavidade será para cima, a boca da parábola será para cima e o vértice para baixo. A gente chama de ponto de mínimo. É importante você saber disso. Quando a função tiver o a negativo, que é o número que está na frente do x ao quadrado, e for negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade será para baixo. Então a boca dela ficará para baixo e o vértice para cima. A gente chama de ponto de máximo. Pessoal, então veja bem agora. A gente então fazer um gráfico, sem precisar ficar calculando x por x, a gente pode fazer direto, já usando os cálculos que a gente precisa saber. Bom, cálculos da função quadrática, ou do segundo grau. Coordenada do vértice. Então, o momento em que, vamos supor, a parábola está vindo e ela muda a sua trajetória, ela estava descendo, depois começou a subir, ou for vice-versa, estava subindo, começou a descer, chama-se vértice. Esse vértice tem coordenadas, então, vértice vai ser x-vértice e y-vértice. O x-vértice é menos b sobre 2a, o b é daqui, ó. Menos b sobre 2 vezes o a. E o y-vértice é o menos delta, delta é essa fórmula aqui, ó, sobre 4a. A gente tem que saber isso, porque é o momento em que a trajetória da parábola muda, certo? Como é que a gente calcula as raízes ou zeros? É a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? E o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembra que a gente já calculou na última aula os discriminantes? Só tem 3 formas de delta dar, e a gente tem que saber também
para facilitar no momento de construir a parábola, o gráfico. Então aqui eu tenho os 6 tipos de gráficos de uma função quadrática. Vamos ver o primeiro caso. Quando o a for positivo, o a é o número que está na frente do x ao quadrado. Se eu tiver as duas raízes, a concavidade será para cima e ele cortará o eixo x em 2 pontos. Quando o delta for igual a zero, eu terei apenas uma raiz e ela encostará no eixo com a concavidade para cima. E quando o delta for negativo e o a for positivo, ela simplesmente só ficará para cima e não encostará e nem cortará o eixo x. Quando for menos ax ao quadrado, então também eu poderei ter um gráfico com duas raízes, quando o delta for maior que zero, mas porém a concavidade para baixo. Quando o delta for igual a zero, apenas uma raiz com a concavidade para baixo. E quando o delta for menor que zero, ele não cortará e nem encostará no eixo x e ficará com a concavidade para baixo. Então, qualquer equação do segundo grau obedece a um desses 6 tipos de gráfico. Você tem que ficar esperto. Pessoal, vamos fazer agora alguns exemplos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então, vamos ler? Exemplos. Esboce o gráfico da função quadrática em cada uma das situações, analisando o discriminante delta, a concavidade, se é para cima ou para baixo, e calculando as raízes ou zeros da função e as coordenadas do verso e do coeficiente linear. O coeficiente linear é muito simples, é a coordenada onde a parábola corta o eixo y, 0 para x e o valor de c da equação. Vamos comigo? Então vamos ao primeiro exemplo. Vamos então construir o gráfico e vamos fazer as análises. O A é igual a 1. Então, o A é maior que zero porque ele é positivo. O B é igual a menos 4. E o C é igual a 3. Vamos calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a negativo 4, por ser negativo coloca entre parênteses, menos 4 vezes 1 vezes 3. Menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá negativo 12. 16 menos 12, 4. Então, delta é um número positivo. Terei duas raízes diferentes. Certo? Já estou analisando. Aqui eu tenho o C. Com C eu consigo descobrir o coeficiente linear. Então, 0, 3 será o coeficiente linear. Isso você já olha direto. É o único ponto onde a parábola corta do eixo x. Vamos calcular as raízes. Bom, calculamos delta, vamos achar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Menos vezes menos mais, raiz de 4 é 2, 2 vezes 1, 2. X uma linha. 4 mais 2 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Certo? X duas linhas. 4 menos 2 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Achei os vértices. Achei as raízes. Vou marcar então as coordenadas. Vai ser 1 e 0 e 3 e 0. Aqui são x. Então o x vem primeiro e o y vai valer 0. Vamos calcular as coordenadas do vértice. X vértice é menos b sobre 2a. O b é negativo, o a vale 1, menos vezes menos mais, 4 dividido por 2 dá 2. Y vértice, menos delta sobre 4a. O delta deu 4, então menos 4 dividido por 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4 vai dar negativo 1. Então o vértice tem coordenadas 2 e menos 1. Certo? Vou marcar aqui. Vértice 2 e menos 1. Aqui são raízes.
Agora eu vou fazer o gráfico. Então veja bem aqui no gráfico. Eu vou precisar do 2 para x, menos 1 para y. Vou precisar do 3 para y. Bom, então vamos marcar os pontos. Raízes 1 e 0, 3 e 0. Aqui em cima do eixo x. Vértice 2 e menos 1. 2 para x, menos 1 para y. Então aqui é o vértice. É o momento em que ela muda a sua trajetória. Certo? E aqui é o coeficiente linear. Eu sei que a concavidade dela é para cima, então, ó. Prontinho. Vértice ponto de mínimo, concavidade voltada para cima, e ela passa nos dois pontos 1 e 3, que são as raízes da equação. Então vamos lá? O A vale menos 1, porque tem sinal negativo aqui. O B vale 2 e o C vale menos 2. Coeficiente linear será 0 para x e menos 2 para y. Já posso ler direto, certo? Sempre será o C. 0 para x e o valor de C. Bom, vamos calcular delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. O delta deu um número negativo. Porque eu tenho 4, gasto 8, fica devendo 4. Então, não existe x1 e x2. Não tem raiz. Se não tem raiz, você não precisa perder tempo calculando o x que não existe. Mas a gente tem o x vértice e o y vértice, que são as coordenadas do vértice. Certo? X vértice. Menos b sobre 2a. Menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 2 por 2 dá 1. Então o vértice deu 1 positivo. Y vértice. Menos delta sobre 4a. Menos 4, porque delta é negativo. 4 vezes menos 1. Menos, 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 mais. 4 vezes menos 1, menos 4. Vai dar menos 1. Então, as coordenadas do vértice serão 1 e menos 1. Vou apagar para fazer o gráfico. Eu não tenho x para marcar, porque delta deu negativo. Mas eu tenho coeficiente linear, que é negativo 2. Está bem aqui. Certo? Tenho também o vértice, que é 1 menos 1. 1 para x, menos 1 para y. Aqui é o vértice. Agora veja bem. O A, ele é negativo. Ele vale menos 1. Se ele vale menos 1, a boca da parábola é para baixo. Nós não temos raiz, então ela não vai nem encostar nem cortar aqui. Mas ela vai ter vértice e essa é a parábola. Ela vai cortar no eixo y no menos 2, porque é o coeficiente linear, vai passar aqui, ó. Certo? E não encosta lá. Vamos resolver agora o exemplo C. É o último exemplo. Depois vocês vão fazer, certo? O A vale 1, então o A é maior que 0. O outro eu não coloquei, né? Eu li depois, não tem problema. O B vale negativo 2 e o C vale 1. O C, coeficiente linear. Ele é o y, então o 0
1. 0 para x, 1 para y. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a negativo 2 entre parênteses, que é negativo, menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 1 vezes 1 dá menos 4, então delta deu 0. Como delta deu 0, eu vou ter x1 igual a x2. As duas raízes vão valer um número só, porque delta é igual a 0. Bom, vamos achar então quem são as raízes. Porque delta, quando é igual a 0, tem raiz. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b negativo mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual a 2 mais ou menos 0 sobre 2. X uma linha, x duas linhas. Então, ó, 2 mais 0 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1. 2 menos 0 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, nós só temos uma raiz. Então, 1, 0 é a raiz. Vamos calcular o vértice. X vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x vértice deu 1. Y vértice, menos delta sobre 4a. Menos 0 sobre 4 vezes 1. Gente, 0 não divide nada, então vai dar 0. 0 dividido por 4 é 0. Então, o vértice é também a própria raiz. Raiz e vértice. Então, para ganhar tempo, toda vez que delta for igual a 0, as raízes já é o próprio vértice. Você não precisa perder tempo calculando isso. Certo? Vamos fazer o gráfico. Bom, não precisamos fazer um tracejo muito grande, alto, não precisa disso. Bom, então eu tenho lá 0 e 1. Então aqui é o meu coeficiente linear. 1 e 0, aqui é a minha raiz e também é o meu vértice. Como A é positivo, a concavidade é para cima. Tá vendo? Ele só encosta aqui, ó, porque delta é igual a 0. Então, caríssimos, nós já concluímos função quadrática. Vocês vão fazer os exercícios para praticar, mandam para mim, tá certo? Olha só, nós vamos entrar semana que vem em matemática financeira e vamos até o final da aula de dezembro com esse assunto. E finalizamos então o material. Finalizamos o terceiro bimestre, o quarto bimestre será depois das férias, ano que vem. Vamos ver se essa Covid controla mais. Gente, se cuida, tá? Se cuida, porque eu estou me cuidando. Eu sou hipertenso, diabético e vocês sabem que eu sou um pouquinho gordinho. Então, tudo isso é agravante para a Covid. Então, cuida do papai, da mamãe, do tio, da vovó, certo? Porque se você acha que você não vai pegar a Covid, mas você pode ser assintomático, carregar para casa. E com isso, leva a óbito dos seus pais ou queridos. Não faça isso. Se cuida. Usa máscara, se proteja. É uma prova de amor. Tá legal? Tchau.